As problemáticas do mundo contemporâneo demandam cada vez mais que as pessoas atuem com agilidade, criatividade e coragem para promover mudanças e se adaptarem às novas realidades. Vejamos, por exemplo, o ano de 2020, um ano de pandemia, com imposição de isolamento, muitas atividades ficaram paradas, outras tiveram que ser reinventadas. Outras demandas surgiram, dando origem a novos campos e novas formas de atuação. Em meio ao caos, algumas pessoas se desesperam, outras ficam estagnadas. Uma outra parcela, bem diferente, prosperou, cresceu. E o que diferencia essas pessoas, afinal? Por que alguns encontram oportunidade na crise? O que há de diferente ou especial na mente dessas pessoas? Como somos individuais, não é possível encontrar uma só resposta que atenda a todos esses questionamentos. Afinal, somos influenciados por múltiplas variáveis ambientais, genéticas, características de personalidade, crenças, entre outros. Os estudos sobre a mentalidade vencedora, a mente de sucesso, a mente empreendedora, podem nos ajudar a compreender e, a partir daí, buscar desenvolver características e habilidades que contribuirão para uma postura mais flexível, adaptativa, mais resiliente e inovadora, facilitando assim os enfrentamentos que essa vida moderna nos impõe e possibilitando então alcançar melhores resultados. Nesse vídeo, quero compartilhar com você o que os estudos sugerem a respeito dessa mente vencedora e como nós podemos treinar essas habilidades. Continue aqui comigo até o final e perceba se você já tem essa mentalidade vencedora, se ainda pode desenvolver algumas outras habilidades ou se você já está no caminho certo. Todo ser humano, depois que nasce, tem como prioridade a compreensão de quem ele é, de onde ele veio e para onde vai. É essencial dar sentido à própria existência, encontrar e construir a própria história com base na própria identidade. E os estudos mostram que o modo como a pessoa entende a si mesma, o mundo ao seu redor, determinam as suas ações e define o seu modo de agir, sendo mais ousado ou conservador, passivo ou ativo, acomodado ou inconformado. E com isso, limitam ou expandem a sua capacidade de realização. Essa visão de si mesmo e do mundo constituem os modelos mentais dos indivíduos, que são moldados com e pela educação, pelas experiências e pelas relações vividas. Eles são dinâmicos e gerativos, ou seja, eles podem ser modificados e, a partir da sua modificação, gerar novos modelos mentais mais adaptativos. Eles evoluem a partir da interação entre o ambiente, a cognição, que é o pensamento, e os comportamentos. Essa mentalidade determina a forma como encaramos a vida, os nossos objetivos, os desafios, os contratempos e as dificuldades, a nossa performance e até como nos esforçamos para melhorar, por exemplo. A mentalidade vencedora pode ser definida como o ajuste mental necessário para alcançar êxito. Está totalmente relacionado com a inteligência emocional, pois é através do autoconhecimento emocional e do autocontrole que é possível treinar e desenvolver essa mentalidade vencedora.
Alguns pontos fundamentais para desenvolver a mentalidade vencedora são a visão e a clareza, que é o que você quer e como você pode alcançar. O propósito. Quem não tem senso de propósito faz as coisas por fazer e não vai obter êxito em nada. Pessoas que têm propósito realizam grandes feitos. Em terceiro ponto está não procrastinar. A procrastinação é um grande inimigo daqueles que estão buscando desenvolver uma mentalidade de vencedor. Você precisa aprender a não fazer só o que você tem vontade. Em um outro vídeo eu vou falar sobre autocontrole e disciplina. Isso ajudará muito nesse tópico. Você precisa entender que precisa ter iniciativa, que não dá para ficar empurrando as coisas para a hora que você quiser. Elas precisam ser feitas. O outro ponto é ter foco e priorizar. E além disso, ter produtividade. A produtividade é a habilidade de fazer cada vez mais coisas utilizando menos recursos, entre eles o tempo, que é um recurso cada vez mais escasso. Um outro ponto é a capacidade de aprender, de se manter atualizado, de buscar informações sempre, entender que você precisa estar em constante evolução. Em relação às crenças, nós podemos diferenciar as pessoas que têm uma mentalidade vencedora de uma mentalidade de crescimento para uma pessoa que tem uma mentalidade fixa. É que as pessoas que têm uma mentalidade fixa, elas julgam a inteligência como uma habilidade imutável, uma capacidade que elas nascem ou não com ela. Elas já nasceram com essas características e já têm essa característica ou nunca vão ter. Acreditam em coisas como genialidade como inatas. Elas costumam ser resignadas, que aceitam as condições que são impostas a elas. Elas criam a necessidade constante de provar para si mesmos seu valor. São pessoas com mentalidade fixa que tendem a ter muitos quadros de ansiedade. Elas se impõem desafios e constantemente estão em situações que querem testar a sua inteligência e elas sentem que tudo se resume a ter sucesso ou fracasso. Eu farei papel de bobo ou me mostrarei inteligente? Eu serei aceito ou serei rejeitado? Eu vou me sentir vencedor ou derrotado? No âmbito profissional, essas pessoas que têm uma mentalidade fixa conservam pensamentos negativos, têm uma inclinação a ficar estagnados, desmotivados diante de situações que fogem ao comum. São indivíduos com essa mentalidade que, ao encontrarem desafios ou coisas que não estavam previstas, essas pessoas têm muita dificuldade em encontrar uma saída, uma solução, uma alternativa. Elas frequentemente evitam sair da sua zona de conforto e se restringem apenas àquilo que já sabem, que estão acostumadas a fazer. Não acreditam na mudança, em aprender, agregar valor, em desenvolver aptidões. E assim sendo, de que serve o trabalho duro, se esforçar, se no final vai continuar na mesma posição? Ela se relaciona com o esforço como algo desagradável, que não gera retorno. Então, as coisas ficam difíceis. Ela parece que sente que não há necessidade de fazer porque não vai ver retorno. Elas encaram feedbacks negativos, por exemplo, como uma depreciação da sua habilidade. Entendem como se estivessem colocando em xeque. E isso causa muita insegurança e hostilidade. As críticas são ignoradas, entendidas como algo pessoal, uma forma até de um insulto.
essa postura estagna e impede as pessoas de alcançarem o seu potencial total. E ao mesmo tempo, as suas crenças se retroalimentam, já que elas não mudam, então elas vão continuar fazendo do mesmo jeito, tendo os mesmos resultados e vão se retroalimentando e não se desenvolvem com o tempo. Para elas, isso é apenas uma confirmação de que as coisas já não iam dar certo mesmo. Então, geralmente, pessoas com uma mentalidade fixa tenderão a convencer a si mesma e as pessoas à volta de que o sucesso do outro foi decorrente dos dons, de algo que a pessoa já ia conseguir porque ela é boa, ela tem sorte e não por mérito. Em alguns casos, ela considera até que foi algo divino, predestinado, né? E não algo fruto das ações da pessoa. Em alguns casos, elas tendem então com isso a desvalorizar o sucesso do outro. O êxito do outro é visto como um ponto de comparação para ele. Já que as pessoas com uma mentalidade de crescimento ou uma mentalidade progressiva acreditam que qualquer um pode desenvolver habilidade e ampliar o intelecto, caso se esforce, essas pessoas incomodam a quem tem uma mentalidade fixa, né? As pessoas que têm uma mentalidade de crescimento, essas pessoas têm uma crença forte na transformação, no poder de dedicação, na capacidade que ela tem de otimismo, acham que tudo pode ser melhorado e que basta se esforçar para isso. O fato de tentar e nunca desistir só faz com que elas confirmem essa positividade, porque consequentemente depois elas têm o resultado. Comumente elas confiam no trabalho duro e valorizam o mérito em vez de premiar apenas o resultado. Prática, treinamento e método é o lema dessas pessoas. O importante é enxergar os pontos positivos do processo e entender como corrigir os pontos negativos. É assim que essas pessoas veem os erros que ocorrem no processo. No campo profissional, elas buscam vencer as suas limitações e aprimorar os seus conhecimentos diariamente. Não tem medo de adquirir novas responsabilidades e até ficam animados com essas oportunidades. Não ficam desanimados quando erram, julgam que houve o erro e há necessidade de rever o processo, de melhorar. Enxergam isso como uma possibilidade de aprimoramento e de se esforçar para reverter a situação. Mas então, como modificar essa mentalidade fixa e passar a ter uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade que pode te conduzir a ser uma mente vencedora? As crenças são poderosas, mas elas são só parte do que há na sua mente. Você pode mudá-las. Pense onde você gostaria de estar agora e qual tipo de mentalidade pode te conduzir até lá. Por exemplo, se você tem uma convicção de que as coisas são imutáveis, você tende a não fazer nada, não se dedicar, a não estar aberto para aprender novas habilidades, melhorar as suas limitações. Isso vai fazer com que as suas oportunidades sejam diminuídas. Mas toda história de sucesso ela é marcada por altos e baixos e um momento de virada. E se você decidir agir, é óbvio que você vai conseguir em algum momento ter resultado. Portanto, se pergunte, onde você está hoje? As condições atuais vão de encontro com seus objetivos? Se não, então mova-se, encontre inspirações, busque exemplos de pessoas que seguiram em frente sem desistir, que acabaram conquistando seus objetivos, tudo aquilo que elas queriam, que desejavam. Boa parte dessas pessoas que você admira
têm uma história de superação para contar. Espelhe-se nelas. Cuidado para ter um olhar de admiração, de inspiração e não de inveja, de crítica. Além disso, acredite no seu potencial. Se a fonte de inspiração conseguiu chegar aonde gostaria, por que é que você também não pode? As pessoas sempre vão tentar desestimular você. Por isso é necessário confiar na sua capacidade e na sua competência. Mesmo que te digam que não dá, que você não pode, que você não é capaz e que não é possível, não desista. Procure meios de desenvolver as habilidades que te faltam. Cursos, leituras, treinamentos. Após sair do lugar, encontrar inspirações e acreditar no seu potencial, é hora de não deixar as oportunidades passarem. Você vai sentir medo, você vai se sentir desafiado, mas será uma excelente oportunidade de formar novas memórias e crenças de superação que contribuirão para a sua mentalidade vencedora. Nesse processo, você terá a chance de discernir de uma forma clara quais são os pontos fortes e fracos. O início da mudança só poderá vir a partir de uma visão clara e objetiva sobre você mesmo. Você está gostando do vídeo? Então já curte aqui, deixa um likezinho, se inscreve aqui no canal, porque agora eu vou te passar 5 passos para te ajudar a desenvolver então essa mentalidade vencedora que eu expliquei até agora. Número 1, saiba onde você está. O primeiro passo é o autoconhecimento. É saber em que fase, em que estado você se encontra. Pare um pouco e reflita sobre a sua vida, identifique em qual momento da sua vida você está. Se pergunte, por exemplo, como eu me sinto em relação ao meu trabalho? Eu gosto do que eu faço? O quanto eu me sinto realizado, satisfeito, motivado? Como é a minha relação com a minha família, por exemplo? Como eu gostaria que essa relação fosse? Existe algo que eu poderia fazer para melhorar? Eu gostaria de formar uma família? Qual é a minha relação comigo mesmo? Eu estou nesse momento correndo atrás dos meus objetivos e dos meus desejos? Como eu me vejo daqui a 20 anos? Compreenda as suas fraquezas e o que você deve melhorar. Esse é o passo número 2. Você deve saber quais características suas te ajudam e quais te limitam. Quais são as suas fraquezas? Você é impaciente, ansioso, costuma procrastinar, tem medo de limitador, tem uns medos que te limitam, que te prendem, medo de errar, costuma duvidar de você, você tem uma autoimagem negativa ou é autoconfiante em excesso. É necessário explorar essas fraquezas e ficar de frente com as suas falhas para se tornar forte e poderoso. Passo número 3, aprenda a ter foco e disciplina. O mundo é uma caixinha de tentações, buscando a nossa atenção a todo momento com várias coisas nos distraindo, chamando para algo novo, algo peculiar, mas que não acrescentam muitas vezes em nada e nos tiram do nosso objetivo. Portanto, foque. Em quarto ponto, persevere. É óbvio que o objetivo estando claro, ele vai ser a força motriz para nos motivar a buscar o resultado, mas chegar lá não é tão fácil. Vai ser necessário persistência, determinação. A persistência é uma competência que você deve desenvolver. Ela precisa ser cultivada, treinada. É, por exemplo, como uma corrida.
Vão existir momentos em que você acha que não vai conseguir continuar, mas que se você se superar aquele momento ofegante, desgastante, você começa a se recuperar e a visualizar a chegada, e aí isso é o que basta para não desistir. Siga em frente. E o último ponto, vislumbre a conquista. Imagine-se já tendo conquistado seu objetivo. É hora de você gerar uma visualização de você alcançando, ter a imagem dessas metas alcançadas, projetar na sua mente esse momento em que a realidade traz para o concreto aquilo que você tanto almejou. Feche os seus olhos e comece identificando os seus propósitos. Aonde você quer chegar a curto, médio e longo prazo? Quais estratégias são necessárias para atingir esses objetivos? É um exercício de imaginação, mas que levará você ao futuro desejado. Agora que você já conheceu os benefícios de ter uma mente vencedora, se você sente que ainda precisa se conhecer melhor para identificar as suas fraquezas ou que algum transtorno, um vício, alguma compulsão ou comportamentos desadaptativos te impedem de desenvolver essa mentalidade vencedora, busque por ajuda. Nós podemos atender você onde quer que você esteja. Nós fazemos atendimentos online. Conheça o nosso site e visite o nosso site, conheça o nosso trabalho. E aí, gostou do vídeo? Então curta, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe com outras pessoas se você considera que esse conteúdo possa ajudar essa pessoa. Fico por aqui. Um abraço.